Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Eu vou apresentar aqui esses argumentos de forma macro. Como assim? Eu não vou entrar no detalhe dos textos bíblicos, referências bíblicas em virtude do tempo, certo? Mas ao apresentar essa visão macro, que é o contexto da Bíblia, o contexto do escrito, percebemos sim que existe um indicativo da atualidade dos dons. O primeiro deles, o Craig Keener, ele apresenta que é o livro de Lucas, que ele apresenta a capacitação da igreja em Pentecostes como uma experiência normativa. Não é apenas descrevendo um fato histórico. Está indicando, sim, o fato como padrão para a igreja, padrão para os cristãos. Então, o que inclusive ocorre logo em seguida, no momento de Pentecostes, é que eles passam por esse processo de revestimento de poder e eles passam a testemunhar. E isso que inclui o que chama de pronunciamentos inspirados, como profecias ou línguas. Então, perceba que em Atos Pentecostes, isso fica muito claro. Inclusive, quando o apóstolo Pedro ele fala que a visão, o derramamento do Espírito vai ser para todos aqueles que forem chamados por Deus, lá no capítulo 2 de Atos. Então, perceba que está indicando para algo além daquele período, daquele momento. Como também ele fala para todos que estão longe. Ou seja, não era para aquele pessoal que estava naquela circunstância, naquela proximidade. Era para todo o período, para toda a igreja, para todos os crentes. Em seguida temos os evangelhos. E, de acordo com Craig Keener, principalmente e especificamente no livro de Mateus, ele menciona que é apresentado um modelo de atuação de milagres de Jesus para os discípulos. Aquilo não é apenas um relato ou uma manifestação pura e simplesmente de poder. Ali está dando um parâmetro para os discípulos, para aqueles que vão suceder a Cristo na obra de anunciar o reino de Deus, de anunciar o ministério que nos é proposto de salvação e de reconciliação com Deus, certo? Então, perceba que isso ocorre muito claramente nos evangelhos. E isso é um indicativo muito forte para a atualidade dos dons. Um outro elemento, o terceiro elemento, é a própria apresentação que Paulo faz. Ele não separa os dons de como ele vê a igreja. Ele entende a igreja puramente associada com os dons. Tanto é que a gente não percebe Paulo, quando ele fala aqui acerca da ignorância dos dons espirituais, Paulo não está falando a respeito do pessoal de Coríntios não saber quais são os dons. Eles sabem. Inclusive, a discussão não é essa, a questão é quanto ao propósito, a finalidade, o uso. No contexto de Paulo, não fazia sentido dizer para uma igreja quais eram os dons que existiam, porque as igrejas, Coríntios especificamente, tinha todos os dons. Então, não fazia sentido dizer que estava faltando algum dom ou que eles não conheciam algum dom. Eles já conheciam, já sabiam. A questão era quanto ao uso. Então, por isso que a gente não vê muita coisa no Novo Testamento reforçando ou defendendo a linha da existência dos dons espirituais. Por quê? Porque era algo absolutamente comum. Eu não preciso defender algo que no meu contexto está um ponto pacífico. Não faz sentido mencionar algo nesse sentido, tá certo? E ele entende que os dons, eles são, obviamente, para contribuir para a igreja, para o fortalecimento do corpo, inclusive a associação com o corpo. Então, eu não imaginava qualquer tipo de elemento que fosse distinto disso, tá certo? Vou deixar muito claro isso para vocês. E esse ponto também indica, segundo o próprio Craig Keener, que é necessário antes que viessem a cessar, ou seja, quando vier aquilo que é perfeito. Então, isso é um elemento muito claro. A referência bíblica, como já apresentei anteriormente, se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 ao 13, fica muito claro esse contexto, certo? Avançando um pouco mais, um outro argumento que podemos apresentar já é um ponto de vista não puramente bíblico, mas o ponto de vista prático, experiencial. Como seria isso? Digamos que para provar que milagres eles não existem, uma pessoa que, digamos,
cética quanto a essas questões, um sensacionista, ele para provar ele vai ter que examinar todas as alegações de milagres. Então, eu menciono, aconteceu um milagre ali, ele deveria checar e verificar se aquilo é um milagre ou não. Então, ele deveria demonstrar que os milagres que ocorrem nos dias de hoje, eles são falsos. Vamos supor que ele conseguisse fazer isso, o que é absolutamente muito difícil. Mas vamos supor que ele até conseguisse provar. Mas o que dizer das testemunhas oculares, fontes confiáveis, que identificaram e viram os milagres? Como ele vai conseguir também dizer que o que a pessoa viu, o que a pessoa sentiu, de experiência, aquilo não foi verdade? Então, é uma prova impossível de alguém conseguir executar para com toda a situação, com toda a humanidade. Porque para dizer que não existe mais milagres, ele tem que checar todas as situações de milagres, digamos, mencionadas, estabelecidas ou que são indicadas aí pelo mundo todo. Então, perceba que é uma coisa impossível de ocorrer. A pessoa ter a segurança de dizer que o que ocorre de milagre no mundo, tudo é falso, tudo é apenas um aspecto psicológico. Antigamente, é interessante, no tempo de Jesus, era atribuído a Satanás, era atribuído a demônios a obra que era feita por Deus, os milagres, aquilo algo sobrenatural. Nos dias de hoje, é também, de certa forma, alguns momentos atribuído a Satanás, mas hoje também atribui-se muito a, digamos, aspectos psicológicos. A pessoa está buscando ou está criando isso em sua mente, ou está buscando isso em sua mente. Não quer dizer que em alguns momentos isso não está ocorrendo. É verdade, pode estar ocorrendo, mas parte do pessoal do pensamento sensacionista procura argumentos para ancorar o seu viés, ancorar a sua interpretação, a sua visão de mundo. Então, essa tem sido uma delas. Atribuir aí, digamos, elementos psicológicos que têm influenciado o comportamento. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!